bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da SA. E neste episódio eu tenho a companhia de um dos alunos da Data Science Academy, o Vladimir Alencar. Oi, Vladimir, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Um olá para todos aí da DSA e todos os alunos, né? Estou aqui para dar uma contribuição aí para vocês. Que bom, Vladimir, um prazer enorme falar com você. O Vladimir também que já está conosco há algum tempo, aluno de várias formações da DSA. Tenho certeza que ele tem bastante a contribuir também aí com o ouvinte do nosso podcast. Para começar, Vladimir, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho onde você está, sua cidade, sua formação Uhum. acadêmica, seu trabalho atual. Se apresenta aí para o ouvinte do podcast. Ok, então eu sou Vladimir Alencar, né? Eu tenho 52 anos, né? Já estou mais para lá do que para cá. Sou de Campina Grande, Paraíba, né? Essa cidade, Campina Grande, né? Foi a primeira cidade a receber o primeiro computador do Nordeste, tá? Um IBM 1130 no final da década de 60. Então, a gente tem uma tradição na parte de engenharia elétrica, de computação, aqui nessa cidade, né? Já é uma coisa antiga, né? Então, eu terminei, né, graduação em ciência da computação, em bacharelado na Universidade Federal de Campina Grande, né? Fiz mestrado lá. E depois eu fiz doutorado, mas doutorado em outro programa, um programa em recursos naturais, mas a ênfase eu trabalhei com programação linear, com modelos de otimização, também na Universidade, né, Federal de Campina Grande. Atualmente, eu sou professor da Universidade Estadual, mas aí tem uma trajetóriazinha que aí a gente vai conversando e eu vou contando a minha trajetória. Então, atualmente eu sou professor da Universidade Estadual, que é o EPB, tem um laboratório lá que eu batizei ele de LANA, né? Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial. Ok, ótimo, muito bacana. Com certeza tem bastante a contribuir. Bom, hoje você trabalha direto com ciência de dados, você ministra aulas nessa área. Qual a sua relação atual com ciência de dados? Eu queria só falar um pouquinho do histórico, né? Que quando eu terminei o curso, né, eu fui trabalhar em empresa de software, né? Como analista de suporte, analista de software. Então, naquela época, né, a gente já tinha professores aqui que eram donos de empresa, né? E assim, já trouxeram para cá a cultura do Unix e do C, né? Então a gente já aprendia, né, na universidade, e os professores eram donos, né, dessas startups daquela época, né, e aí eles ministravam, eles davam consultoria por toda a América Latina, e a gente também ia no meio, né, e foi muito bom, né, essa minha base, né, toda essa relação que eu tive, né, porque agora, né, há uns 10 anos mais ou menos, que eu tenho entrado nessa área que antes eu trabalhava com mineração de dados, mineração de texto, depois é que veio esse nome ciência de dados, né, que engloba muito mais coisa, né? E aí, para mim, não ficou muito difícil, né, de mudar alguma distribuição Linux, trabalhar com Shell, coisa que eu já fazia, né? Eu já também fui gerente de redes, né, de uma corporação aqui, né, então eu já trabalhava com JavaScript, já trabalhava com infraestrutura, né, então isso me ajudou demais. Já fui DBA também, da DBA consultor da Embrapa, DBA da Prefeitura Municipal aqui, trabalhei com geoprocessamento também para um órgão que trabalha para o Estado. Então, todo esse background, ele me ajudou a formatar, né, e entrar nessa área, embora eu tenha trabalhado com inteligência artificial quando eu era aluno, né, há anos atrás, teve um boom na década de 80, né, e aqui tinha um grupo forte de inteligência artificial, só que esse grupo, de repente, ele sumiu, mas ele sumiu foi exatamente pela essa falta de dados, né? Então, eles tinham técnicas, né? Tinham algoritmos, mas a gente não tinha dados, a gente não tinha como aplicar como tem hoje, né? Então, inclusive, as primeiras implementações de árvore, como o ID3, a gente implementou em C, né? Para os professores lá, e foi muito legal, né? Trabalhar com isso.
Depois é que eu fui para a área de redes, aí banco de dados, né? Fiz doutorado e voltei, né? Eu tive um tempo em empresa, depois ficava em empresa, universidade, depois eu voltei para a universidade como gerente de rede, e aí depois eu fui fazer meu doutorado, teve um concurso lá para professor, eu fiz o concurso, passei um tempo fazer meu doutorado, e quando voltei não parei mais de estudar. Legal. Não, sem dúvida, seu background é bastante impressionante, a experiência em várias áreas ligadas à ciência da computação, o que sem dúvida ajuda bastante na hora de desenvolver o conhecimento em ciência de dados. Você fez doutorado, qual a importância, na sua opinião, do doutorado para quem está aprendendo ciência de dados? Até que ponto isso trouxe para você benefícios, impactos? Qual a relação que você faz entre o doutorado que você realizou e o estudo em ciência de dados? Bem, é o seguinte, primeiro eu digo, né? Quem consegue passar por um doutorado e ficar vivo, né? Consegue tudo, porque o doutorado em si, ele, assim, você consegue fazer. O problema são as relações que você tem que tecer, as pessoas que você tem que buscar, os conhecimentos que você tem que unir, que as coisas estão cada vez mais interdisciplinares. Você vê, eu era de computação, estava num doutorado de recursos naturais, para entender toda a parte de irrigação, de açude, para poder aplicar um problema de otimização usando o simplex, método de pontos interiores, para, no final das contas, esse programa ia dizer quanto eu ia gastar de água, quanto eu ia gastar por metro quadrado de morango, de goiaba, sabe? Então eu tive que entender desde da plantação lá até a parte de recursos hídricos, né? Então foi um grande problema de negócio, né? E a matemática, né? A matemática está o tempo todo, né? Todo o pessoal de computação, da turma de computação, né? A gente tem uma carga, né? Eu acho que isso é nacional, uma carga muito alta de cálculo 1, cálculo 2, álgebra. E assim, os meus alunos na Universidade Estadual, alguns, uma parte, não todos, mas sei lá, uns 30%, eles ignoram isso e eles ficam arrastando essas cadeiras, acham que não serve para nada. E como eu ensino uma disciplina chamada Ciência de Dados, né? Dão noções, tá? Eu digo, agora eu vou mostrar por que você usa o integral, porque você usa a derivada, o que é uma média, porque você vai usar uma média, uma mediana. Agora vocês vão ver. Vocês achavam que lá atrás não servia para nada, mas agora serve. Isso aí, muito bom, exatamente. Coloca o pessoal no eixo, exatamente, aprender matemática, a importância desses conceitos. É curioso, realmente, porque, em geral, quando nós estamos no curso de graduação e estudamos esses conceitos, não conseguimos, às vezes, fazer o paralelo, não é? E aí, anos depois, estamos no mercado de Isso, trabalho, aplicando os conceitos em projetos, e você isso. percebe que aquele conhecimento é importantíssimo, né? Pois é. Fundamental. Daniel, quando eu estava programando em Clipper, que eu acho que você programou, você é um pouquinho mais novo que eu, mas você deve ter programado em Clipper, para a empresa, fazendo software comercial, que eu achava muito chato, tá? Aí eu dizia, para que derivada, para que integral? Mas, se você agora tiver, né, fazendo alguma coisa usando ciência de dados, com certeza você vai precisar desses conceitos. Claro que você não vai precisar é, entender a demonstração, mas você tem que saber, né, aquela descida do gradient, todos aqueles métodos que você vai resolver um problema e vai usar uma otimização. E você tem que saber o porquê, todos os componentes. Senão você vai usar o quê? Vai usar uma caixa preta, não vai entender daquela caixa preta. E aí a caixa preta começa a colocar resultado e tu começa a questionar aquele resultado. Então, Sem dúvida, concordo plenamente. É exatamente isso. Procure passar isso aí, transmitir isso aí para os alunos, a importância aham. desse conceito, sem dúvida alguma. Mas você acredita, na sua opinião, que um doutorado ele é necessário para trabalhar com ciência de dados? Não, 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 de maneira nenhuma, né? Primeiro, quando eu terminei meu curso, eu queria trabalhar e fui trabalhar. Depois eu disse, poxa, eu estou precisando estudar, então voltei a fazer, fiz mestrado. Terminei mestrado, não, eu não quero mais academia, eu quero trabalhar. Fui trabalhar em empresa, em mais empresa, tá muito chato. E aí acabei, né,
entrando na universidade para ser gerente de rede, e aí vai fazer curso de Windows NT, e a parte de Linux eu já sabia, então só foi atualizar ali, e aí comecei a trabalhar com administração de rede, backup, todas aquelas coisas lá, e aí, de repente, surgiu uma turma para dar aula de Pascal, de C, que não era nem de computação, era de matemática lá, que tinha um curso lá de matemática, graduação em matemática, e aí eu fui dar aula, comecei a gostar, teve um concurso, eu disse, eu vou fazer, fiz, né? E depois que eu fiz, eu disse, agora eu vou ter que fazer meu doutorado. Aí fui fazer o doutorado. Em relação a se precisa ter mestrado, doutorado, não precisa. Né? Essa história até de ter uma graduação, tem muita gente que nem graduação tem, tá aí. Agora, uma coisa, tá aí estudando, se atualizando, lendo, né, assistindo live. Agora, claro que pelo menos a graduação, ela te dá uma base, sabe? Ela te bota para, se você souber aproveitar, ela te bota para pensar um pouco, tá? E para ficar chateado com a matemática, porque depois você vai ver a importância dela, da matemática e estatística, que eram as disciplinas que mais reprovavam na UFCG. Era cálculo 1, cálculo 2, tá? E eu paguei bem, porque eu gostava de matemática. Só que muitas coisas, na época, isso aqui não vai servir muito para a minha vida, não. Mas aí, quando eu comecei a fazer projeto de pesquisa, já lá os professores tinham projetos na área de inteligência artificial, na área de engenharia de software, alguns conceitos a gente usava. Eu digo, peraí, eu acho que tem alguma coisa a ver sim. O que eu vejo muito é que meus alunos, eles negligenciam estatística e matemática, tá? Se você quer ser um cientista de dados, isso é a base. A computação, ela se alicerça na matemática e na estatística. Né? E depois tem toda a área dela de infraestrutura, de programação, né? De interface, né? Que é outro mundo essa parte de interface. Né? Mas se você quer ser um cientista de dados, você quer pegar uma base de dados, você quer abrir, você quer extrair, você quer analisar, você quer criar dashboard, você quer criar ou algum modelo preditivo, sem dúvida, o seu conhecimento você tem que estudar. Eu cheguei até aqui, estou fraco em matemática. Vai lá, a DSA tem curso, e vai lá no YouTube. Olha, hoje em dia o que não falta é cursos na internet, né, para você fazer. Né? A internet é uma faca de dois gumes muito afiada, você tem que saber usar. O meu inglês melhorou muito, por quê? Porque agora eu assisto jornais, né? Euronews, CNN, tudo em inglês, sem legenda mais, né? Coisa que eu não conseguia isso antes, né? Antes eu tinha que ter uma TV, tinha que ter TV a cabo, agora pelo YouTube. Então, você tem muita coisa, muita ferramenta à disposição. Tem uma pessoa, né, que esqueci o nome da pessoa, que falou o seguinte, que quando você tem muita riqueza, né, de informação, você tem pobreza de atenção. Então você tem, por exemplo, você chega no Netflix, você tem um monte de filme. Então a pessoa fica naquela dúvida, né? Se você tiver um ou dois, é muito mais fácil escolher. Sem Né? dúvida, sem dúvida. Então, Quando as pessoas elas precisam escolher, em geral, elas têm dificuldade. Isso é uma verdade. Realmente, o próprio cérebro tem dificuldade de lidar com muitas variáveis, né? Exatamente. pois é, a gente não tem, inclusive, quando a gente vai fazer o deploy de um modelo, a gente tem que. Tem um professor meu que ele hoje em dia é cientista de dados, tá? Ele era dono daquela empresa, e hoje em dia ele voltou para a terra natal, Canadá, ele é cientista de dados lá, e ele dizia para todos os alunos: façam o mais simples possível de qualquer coisa, sabe? Então, eu sigo digamos assim, esse ensinamento dele. Eu tento simplificar. Agora eu comecei a desenvolver devagarinho alguma coisa via web. Já estou estudando a parte de fazer deploy para mobile usando o Flutter, né, o Dart. Né? Então eu tenho que estudar um monte de UX, UI, aquilo ali, mas eu preciso. Né? Eu preciso. Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, essa é exatamente a minha próxima pergunta. Como é a sua rotina de estudos? Você tem uma rotina, uma agenda? Sim, Conta um sim, pouquinho sim. pra nós. Sim, eu não tenho agenda escrita, mas assim, o meu contra-cheque vem da universidade, né? Então eu tenho algumas obrigações fixas na universidade, como
Eu tenho uma carga horária para dar disciplinas. Eu tenho uma disciplina que eu já ministro desde 2014, que é ciência de dados, né? E assim, o DSA me ajudou muito, né, a aprimorar essa disciplina. Eu dou conceitos básicos, dou machine learning, falo um pouquinho, às vezes, de Hadoop, um pouco de Spark para os alunos, dou uma geral, né? Uma geral na área, né? E também tem disciplina de banco de dados, às vezes tem alguma programação C, eu também ministro. Então, geralmente são 3 disciplinas, e aí eu peço para eles alocarem 2 dias, porque lá tem cursos de manhã e de noite, lá não tem curso de tarde é curso da área de saúde. Então, assim, eu só vou lá 2 dias, tá? Terça e quinta. Então, o resto da semana, quando eu digo o resto, é de segunda a domingo. Eu tento dividir meu tempo para estudo, né? Desenvolvimento de alguma coisa ou alguma consultoria, né? Eu tento limitar, filtrar bem as consultorias, né? E aí eu vou desenvolvendo, mas se eu colocar isso em termos assim percentuais, entre 60% e 70% do meu tempo atual é estudo, tá? E aí eu tenho o quê? Uns 10%, 10 a 20% para fazer alguma consultoria, dar suporte. Eu tenho também algumas empresas e órgãos estaduais, organismos não governamentais que a gente tem parceria, então eu tenho que participar de algumas coisas, né, eu tenho que dar minha colaboração, né, como um projeto que eu estou assim gostando muito, que é um projeto que eu dou aula de Python, dou umas palestras de ciência de dados, de IA para escolas públicas carentes, né? E eu estou isso com a ONG lá de Brasília. E aí essa ONG ela equipa uma escola pública carente e aí ela consegue o sinal da internet e eu vou, né, dou as palestras, né, via internet, né, e aí abro para questionamento, isso em tempo real, né, e está sendo muito legal esse projeto, sabe? Estou aprendendo muito com os adolescentes, tá? Com a realidade, eu estou fazendo aqui na Paraíba, mas eu tenho que fazer também lá na região dele, em Goiás, né? Que o projeto ficou com essa contrapartida, né? Aqui e lá, mas aqui ele está equipando essas escolas mais carentes aqui do estado, né? A gente equipa e dá palestras, né? E assim, eu tô me sentindo muito assim, você se sente muito gratificado. Quando eu dava um plantão, que eu também sou formado em radiologia e técnico, tá? De radiologia. Então, quando eu dava um plantão, eu chegava em casa, sabe, com a sensação de eu tô realizado, porque chegaram vários pacientes com fratura, eu fui lá, tirei raio-x, né? O médico radiologista diagnosticou e ele já engessou, ele já entendeu. Então eu chegava do plantão assim muito satisfeito, tá? Então é do mesmo jeito esse projeto, né, de inclusão digital, né? Porque eu também mostro essas tecnologias que eu estou aprendendo com a DSA e, por exemplo, eu assisto uma palestra lá no pessoal da NVIDIA, né? Da IBM, né? Tudo lá fora, né? Então eu assisto, né? Aqui no Brasil algumas vezes tem também, né? Algumas palestras, mas assim, eu pego alguma coisa, né? E passo para eles, tá? E aí eu vejo que eles estão mais ou menos um curso técnico, né? Que eles já tenham uma motivação, né, para o futuro, né? Legal, legal. Sem dúvida deve ser um grande trabalho, Vladimir. E depois, inclusive, compartilhe mais com a equipe da DSA lá no fórum, na timeline da comunidade. Outros alunos, Ok, de repente, podem participar aí do projeto. ok, será, Pode ter, inclusive, alguns será um, convidados aí, né, para uhum, participar com você. Fica à será um vontade para prazer, compartilhar a será um timeline prazer. da comunidade da SA. Uma outra pergunta, Vladimir. Durante seus estudos, quais têm sido as suas maiores dificuldades? O que você tem mais dificuldade na hora de estudar em relação à ciência de dados? Matemática, estatística, programação, negócio? Então, matemática e estatística eu sempre gostei muito, né? Foi a minha motivação para fazer computação, né? Na verdade, eu acho que você também pegou o tempo do Basic no TK, Uhum, né? sim. E aí, antes de fazer computação, veio para cá o TK, né? Só que aqui já tinha mainframe, mas eu não sabia, né? Não era na universidade. E aí, eu fiz um curso na escola, né, de Basic, né? E aí eu
me fascinei, eu gostava muito de matemática. Eu antes queria fazer engenharia civil. Aí, segundo ano, né, no médio, né, aí eu disse, não, isso aqui, essa área aqui é muito bom, programar, e aí fui, né, fui andando, quando cheguei na universidade, me deparei com Pascal, depois com C, né, então, assim, matemática nunca foi problema, né, eu sempre gostei de estudar, muitas vezes, quando você via alguma coisa muito abstrata, como a álgebra, né, mas eu estudava, às vezes você estudava um pouco chateado, porque eu não via muita aplicação naquele momento, né, estatística também, né, e eu via mais aplicação ainda em estatística, né, que ela tenta, né, descrever os dados, então é uma coisa até um pouco mais interessante, né. A parte de programação sempre teve na minha vida, né, então C, eu programava em C há muito tempo. Primeiro foi, sei lá, Basic, Pascal, C, né, C++, e depois veio Delphi, eu fiz um pouco mais de Visual Basic, aí depois, sim, Clipper, né, antes, é muita linguagem. Bom, hoje em dia só posso dizer que eu estou com Python, um pouco de R, e estudando Dart e o framework Flutter, né, porque eu tenho que... Uhum. É, eu também tive que estudar mais JavaScript, né, HTML, CSS, né, para poder fazer a página, né, fazer o deploy, que viu ano passado, de uma aplicação que eu interagi também com um médico, né, um dermatologista aqui muito famoso, né, e ele me deu umas dicas, me deu aonde eu ia pegar dados, então eu peguei um dataset e eu aumentei esse dataset com a orientação dele. Foi muito legal esse trabalho, que eu vou fazer a segunda versão melhorada esse ano aí, né, nos meus intervalos. Mas antes eu preciso aprender mais de Flutter ou de Dart, né? Sim, mas você falou qual a minha maior dificuldade? Vender o peixe, a parte de negócio, né? A parte de negócio, realmente, eu tenho dificuldade de vender o peixe, tá? Isso aí, eu acho que se tiver um curso DSA for Business, alguma coisa assim, eu farei, porque não, eu não sei se isso a pessoa nasce com isso, o que eu vejo, eu tenho colegas que nascem com esse dom, ou se esse dom a pessoa vai, né, e de repente, eu não sei. Eu só sei que, por enquanto, eu não sou muito bom, eu gosto de conversar, né, mas assim, você vender uma ideia, né, eu não sei. Eu estou tentando, né, o projeto de startup, eu tenho um projeto, né, eu estou com mais 2 colegas, né, um colega do Instituto Federal que está comigo, e tem outro de uma ONG, né, e aí a gente está tentando chegar num denominador comum. Eu não queria, todos os dois são amigos também pessoais, então eu acho melhor, flui o trabalho, né, com eles, que eu já trabalhei com eles em outras épocas, em outras empresas. Então, mas assim, ainda não está uma coisa muito clara. Esse é o meu próximo passo, mas para isso eu tenho que avançar, né, nesse aprendizado, tá? Entendi, entendi. Inclusive sobre isso, alguns comentários. Bom, primeiro, é muito legal ver o seu entusiasmo em querer aprender, né? Você tem 52 anos e tem plena consciência que você está estudando, aprendendo. Isso é muito, mas muito legal, Vladimir. Eu recebo muitos e-mails aqui de pessoas que estão na sua faixa de idade e, será que eu devo estudar? Será que eu devo aprender? Será que é muito tarde? Nunca é tarde, sempre podemos aprender, estudar. Na verdade, É, isso é um pleno sinal de humildade, né, de ó, saber que ó, isso é muito legal. Parabéns pelo uhum. seu entusiasmo, muito bacana É, mesmo. você vê, o meu professor, né, que eu trabalhei na empresa dele há, sei lá, 30 anos atrás, eu não sei nem quanto tempo faz. Ele se aposentou, eu acho que ele deve ter uns 65, e é cientista de dados lá no Canadá. Ele voltou para a terra dele, né? Ele nasceu lá, né? Fez doutorado, veio trabalhar aqui, né? Ele veio ser professor aqui, montou a empresa dele com outro brasileiro daqui de Campina. A empresa passou por altos e baixos, depois ele vendeu a parte dele, ficou só na universidade, já no final, né, da carreira. E agora foi ser cientista de dados. Eu acho que faz o quê? 4 anos só, né, que ele é cientista de dados. Ele deve ter mais de 60 anos, que eu tenho 52, ele é uns 10 anos mais velho que eu. Tá lá, cientista de dados, lá no Canadá. Tudo bem, é a terra original dele, o português dele é perfeito, você não nota que ele é um gringo.
e o inglês dele, o francês, eu não sei qual é a parte que ele está, né? Ele deve falar muito bem, mas eu estou falando em termos de idade, né? E ele está lá, né, no mercado, né? Eu acho que tem alguma fatia do mercado que não é tão preconceituoso com idade, porque o mercado tem, né, as suas, né? Por exemplo, eu estava procurando um pós-doutorado, achei um na China, o cara disse a idade máxima 40 anos. Eu disse, com 40 anos, mesmo que eu tivesse querendo fazer um pós-doutorado, eu não ia ter a experiência que eu tenho hoje, a visão de negócio, a visão de vida, o número de projetos que eu fiz, sabe? Então, eu ia fazer um pós-doutorado muito, sei lá, muito sem brilho, sabe? Aí, bom, aí aparecem outros professores que eles abrem, né? E eu também eu tô aplicando, né? Eu acho que teve um dia que eu coloquei lá e assim, diariamente, né, a comunidade, meu e-mail fica aberto e do lado fica aberta a comunidade da DSA, né? São duas abas que tá sempre, né? Eu recebi uma pré-proposta e eu queria saber quanto era a hora, que o pessoal pagava por hora, né? Mas depois eu vi que ela estava querendo fazer um cadastro, sabe? Era uma coisa mais a longo prazo. Mas esse ano, né, eu pretendo, no segundo semestre, começar a aplicar em alguma empresa aí, tá? Para trabalhar uns 2 anos. Eu posso me ausentar até 3 anos da universidade e ou para pós-doutorado, que agora apareceu uma oportunidade muito boa, mas está muito em cima para preparar o que eles querem. Agora mesmo, essa semana passada, que semana passada foi as minhas férias. Sim, a DSA, né, ela roubou um pouco das minhas férias, viu, Daniel? Mas é com todo prazer. Antes eu tirava 30 dias, eu acho, agora eu estou tirando 7 e 7, quer dizer, eu tiro 7, eu tirei agora, semana passada, vou tirar no carnaval mais 7, e lá para, sei lá, setembro, eu acho que eu tiro mais 7. Eu já passei mês de janeiro inteiro, né? Com Daniel Mendes, DSA, sabe? Como foi Foi. como foi que você conheceu o DSA exatamente? Então, eu estava trabalhando com mineração de dados, né, para um hospital, né, um hospital que é ligado à Universidade Estadual, e aí trabalhando com câncer de mama, lá tem um aparelho de termografia, então tinha que fazer aquela parte de banco de dados, depois tinha que gerar perfis, né? Então comecei a ler algumas coisas, né, de mineração, e até que cheguei em Big Data, comecei a ler. E aí comecei a comprar livro, que não tinha nenhum livro aqui no Brasil, e comecei a ler. Depois já estava vendo, né, pessoas falando dessa área de ciência de dados, esse 2013, 12, para 2013. E aí eu comecei, em 2014, eu acho que ou foi 2015, eu comecei a procurar curso. Até que achei a DSA. Eu não sei se foi 2015 que eu achei vocês, ou foi em 2016. Deve ser em 2016. 2016, pronto. Não, 2015 eu achei uma empresa, né, que tinha um MBA. Só que assim, era caro, era tipo assim, 10 vezes mais caro do que essa formação que vocês têm aí, ou 15 vezes mais cara. E você tinha que defender um TCC em Recife, as aulas uma vez por semana, e também tinha aula remota, né? Aula na plataforma, como essas aulas. E aí eu disse, tudo bem, vai ser o primeiro, né, que eu já tinha feito só curso de 20 horas, 15 horas. Só que eu pedi um desconto e o pessoal foi muito, assim, eu achei muito deselegante, sabe? Eu achei deselegante, eles mandaram uma resolução dos professores do estado lá, do estado deles. Eu achei uma coisa muito deselegante e eu disse, rapaz, e eu vou passar 2 anos com esse pessoal assim, não dá não, sabe? Eu não vou. E aí eu continuei pesquisando, de repente eu vi a DSA com curso de Python. E eu já tinha estudado Python, mas disse, eu vou ver. Comecei a olhar os códigos, disse, rapaz, aqui tá bem explicadinho. Aí não tinha assistido nenhuma aula. Depois que eu vi um monte de código, né? Aí eu comecei a assistir as aulas. Aí comecei peraí, que esse aqui sabe. Esse aqui sabe, vai tirar algumas dúvidas que eu tenho. Aí pronto, depois de eu assistir, eu não sei se eu consegui fazer o curso todo, eu acho que eu fiz, não sei. Aí eu entrei em contato via e-mail, né? Fui extremamente bem recebido, e aí negociamos, né, desconto e tal. E aí eu comecei a fazer, né, a formação. Foi um desafio, porque a formação era grande, né? Eu nunca tinha feito uma formação dessa, ou seja, a interação
não era uma interação totalmente diferente, né? Vai estar lá na plataforma quando você tiver dúvida, né? Mas era diferente. Então, poxa vida, eu já fiz curso de banco de dados, de Oracle, né? Mas tudo presencial, né? De NT, de Unix, mas não, mas vamos lá, porque eu quero fazer, eu preciso, eu já li muito, né? Quer dizer, já li um bocado, né? E aí eu comecei a fazer, né? E aquele primeiro curso R, né, que tem aquelas plataformas, é um curso longo, né? É um curso longo, assim, né? E aí eu fui, né, interagindo quando eu tinha dúvida, né? Que o importante é eu não deixava nenhuma dúvida, que todas elas, né, eu conseguia resolver. Você, na época, respondia, ou então o administrador, ou então o suporte. Então eu ia avançando. Né? Aí passei o primeiro curso, que era o maior, e fui para os outros, né? Que cada um tem um perfil, né? E aí, claro, cientista de dados, mas cada um foca, né, em umas coisas específicas. E aí foi melhorando, né? E na época eu estava com uma máquina, né, um Mac, e estava com um Windows. Eu não sei porque eu estava com esse Windows, que às vezes eu formato, coloco Linux, já usei todas as distribuições, mas eu estava com esse Windows, eu não sei porquê. E aí eu fazia no Mac e ia testar no Windows também. Eu não sei porque eu fiz essa loucura, eu acho que era para fixar mais. E aí tinha coisa que não saía no Windows. Aí eu fiquei logo com raiva e formatei. E aí funcionou nos dois. Disse, não, eu vou fazer só numa plataforma, porque agora é uma coisa padrão. Tanto faz eu usar aqui no Mac como no Ubuntu lá, ou na distribuição, pronto. Só que eu tive umas dores de cabeça, né? Porque antes eu estava fazendo no Mac e ia testar no Windows, né? Depois eu tive dificuldade também de máquina, de criar VM, que a gente precisa criar VM durante os cursos, então tem que ter pelo menos 8 GB, se não tiver fica complicado, né? Então, e eu tentei colocar, né, um HD externo, e aí teve um dia até que a gente conversou, né? E você descobriu que HD externo dava um certo problema, né? Eu estou falando HD, SSD não. Quando você usava a máquina virtual, ficava travando, né? E aí foi a parte mais assim que me engalhou. Depois disso, né, que a gente descobriu isso, né? Você me passou e eu fui descobrindo. Aí eu reformatei a máquina, comecei a usar, pronto. O importante é assistir às aulas, né, e praticar. Né? E à medida que você vai praticando os scripts, né, você vai, não, mas eu quero ver essa variável aqui. Você vai abrir, se for no Jupyter, né, você vai abrir no Célula, vai colocando a variável, vai vendo, aí você vai aprendendo, você vai fixando. Porque se você só rodar o Jupyter, você não vai aprender muito não, né? É interessante porque no começo aqui da DSA eu atendia diretamente o suporte, né? E à medida Aham. que foi crescendo, aí nós colocamos uma equipe de suporte. Hoje eu só atendo se realmente é alguma coisa mais complicada. Então, os alunos mais antigos, né, que estão conosco há mais tempo, eu tenho história com praticamente todos, né? Porque a É. gente evoluiu bastante, nos mandavam dúvida, eu ajudava, pesquisava, a gente foi criando a Aham. base de conhecimento e tal. Nós dois interagimos várias e várias vezes, Isso. inclusive, e você foi desenvolvendo. E hoje tu faz um monte de formação aqui na DSA e tira de letra, não é? Inclusive você vai Uhum. nos cursos, vai conseguir resolver as coisas. Uhum. E é muito legal ver essa evolução dos alunos ao longo dos treinamentos. Bom, a gente está chegando próximo do final do podcast. E para concluir, Vladimir, queria então te perguntar o que você acha, qual a sua visão sobre o mercado de trabalho em ciência de dados para os próximos anos. O que você acha que vai acontecer? Então, né, quem estava antes desse boom, né, que lá fora já era boom, né, eu sabia só por livros, né, e agora no Brasil tá um boom, né, o pessoal tá contratando, né, então tá bem aquecido o mercado, tá, e o pessoal também tem falado muito em inteligência artificial, né, e eu vejo assim, até aqui no Nordeste o pessoal tá começando a abrir, né, que o Nordeste geralmente é um pouco depois, né, dependendo do local também, né? Tem local que está bem mais antenado, como Recife, né? Fortaleza, né? Então, mas assim, eu vejo que é uma área que tem muito pano para manga, tem muita demanda, né? Agora, o profissional não é aquele simples programador mais, né? Ele tem que ter uma carga, né? Uma carga de matemática, uma carga de estatística, né?
de cloud também, porque tem coisa agora que não vai ser possível você rodar no seu computador, né? Então, por exemplo, tem coisa que eu estou rodando na cloud de um parceiro, porque não dá. Um banco de dados de 280 GB, para mim, já fica complicado aqui. Então, eu uso lá, né? Usei algumas vezes a Amazon e já aviso aqui, cuidado com a Amazon, cuidado com as instâncias que vocês deixarem acordada, né? Cuidado com o acesso de vocês, tentem fazer o acesso IP com IP, porque eu já tive 3 problemas. Eles ressaciram, mas é assim, você vai ter que escrever em inglês bem direitinho, explicar bem direitinho, e eu tive um susto de $1.700 e outro de $500, tá? Então, eles ressaciram na mesma semana, mas tenham cuidado. É muito bom. No curso de AWS que eu ministro aqui, eu falo isso o tempo inteiro. Tome É, cuidado, usa a é, camada gratuita, mas tenha atenção, exatamente. aham. Ok, Pois então, é, Vladimir, muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer poder conversar com você. Você está conosco já há tanto tempo, tem sido aí um grande parceiro também na DSA. E, bom, desejo todo sucesso para você. Muito obrigado pela sua participação. eu agradeço, Daniel, né, a você ter dado essa abertura, né? Falo pro pessoal que se vocês tiverem disciplina, vocês conseguem. Nada é difícil para quem tem disciplina. Disciplina é reservar horas do dia, horas da semana, tempo nas férias. As férias podem ser um pouco mais curtas, mas durmam, viu? Não faça como Daniel, não. Daniel tá tirando sono. Hoje mesmo postaram lá sobre o sono. Eu sou a favor do sono. Então, Ok, pessoal, muito obrigado aí, Daniel, e sucesso para todos vocês, tá? Tô ok, ali na comunidade, de vez em quando eu posto, dou um like, né? Tô por ali, tô vivo. ok, Vladimir, muito obrigado. E assim concluímos mais um episódio do podcast DSA.